Deus manda dizer para você que Ele te ajuda a enfrentar todos os obstáculos. Todos. E quando tem obstáculos, irmãos, são montanhas, né, que ficam no meio do nosso caminho, porque a nossa fé, ela move montanhas. Então são os obstáculos que a nossa fé, através da fé, você acreditando naquilo que você não vê, mas você sabe que existe, essa montanha é retirada do nosso caminho e as coisas começam a fluir. Mas tem alguns obstáculos que estão na nossa mente. E Deus manda dizer para você, tem obstáculos que está dentro da sua mente, atrapalhando você de progredir, crescer e avançar. E eu tenho capacidade de libertar sua mente disso. Mas você precisa querer ser liberto. Então tem alguns obstáculos que você está vendo, dificuldades, que você sente assim uma trava para avançar, para fazer, para acontecer, que está dentro da sua mente. Externamente isso não existe. Então não dá pra gente ficar vivendo no mundo de Bob, sabe? Tem hora que você tem que sair do velocípede e encarar o mundo como ele é. E entender que tem coisas que, entendeu? Porque o que acontece? Você vê obstáculos externos que não existem, tá na sua mente, e aí você começa a viver um mundo de fantasia, que é o mundo de Bob. Você entra no seu velocípede, né? Gente, falar nisso, eu tinha um que era vermelho, que era a coisinha mais linda do mundo. Imagina, sabe, um velocípede todo vermelhinho. Eu lembro, nossa, como se fosse hoje. Deu até uma nostalgia agora. Saudade da minha infância. Então, assim, você senta naquele velocípede e aí você viaja, né? Você vai viajando. E aí você cria um mundo, sabe? Fantasioso. Um mundo de ilusão. Na hora que você tem que viver a realidade dos fatos, que você tem que avançar para sua vida, que você tem que ir para o seu destino, que você tem que pegar a estrada, que você tem que, sabe, colher aquilo que você nasceu para colher, qual que é o fundamento da sua existência? Você fica dentro da futilidade, que é a hora que você entra no mundo de Bob, que você sobe aí no seu velocípede, não sei qual que é a cor do seu velocípede, o meu era vermelho. E aí você pega e você fica, sabe, viajando. Viajando. E aí Deus tem que te puxar para a realidade. Então Deus manda falar para você, tem coisas e obstáculos que só estão na sua mente. É você que está criando isso. E já era para você estar vivendo a sua realidade, recebendo a sua prosperidade, crescendo, sabe, adquirindo riqueza nessa terra diante de Deus. E você está perdendo tudo isso por quê? Porque você vive um mundo ilusório. Tudo aquilo que é ilusório que colocaram na sua mão, na sua frente, você foi pegando. E agora você está vendo que o valor da vida não é nada disso. E Deus está querendo te puxar para a realidade. E aí na hora que Deus começa a puxar você para a realidade, você começa a ter essas dificuldades, porque você vê montanhas em tudo. Você vê dificuldade em tudo. E na verdade essas dificuldades, elas não existem. Elas estão só na sua mente. E a ilusão que entregaram para você, né? Porque o demônio, ele é ilusório. Ele vai te entregar tudo aquilo que é irreal, tudo aquilo que é fútil. Tudo aquilo que não tem valor, que não vai agregar nada na sua história. Tudo aquilo que é aparência, sabe? Que não é profundo. Aí você ficou iludido com isso, você gastou energia com isso, você perdeu tempo com isso. E agora Deus quer te chamar para uma realidade, Deus quer chamar você para a sua verdadeira existência, Deus quer colocar coisas concretas na sua mão, Deus quer te entregar felicidade, trazer paz para você. Você fica, sabe, olhando só montanhas e dificuldades, obstáculos. E aí você transfere tudo isso para o externo, como se a vida fosse algo extremamente difícil. Não é melhor eu ficar vivendo no mundo de Bob, que é um mundo falso, um mundo irreal. Você está vivendo um verdadeiro Matrix aí, né? Um mundo paralelo, que não vai te levar a lugar algum, que já está te trazendo dor, decepção. Já está te trazendo, sabe, um processo de humilhação. Não precisava você viver nada disso. Você está vivendo isso porque você pegou tudo isso com a mão. E agora Jesus está querendo te tirar. E aí você fica com esses obstáculos, olhando de uma forma externa, porque não está externo, está dentro de você. É você que coloca dificuldade nisso. É você que tem medo. É você que coloca, sabe, um monte de situações. Você cria dificuldade. Tá tudo na sua mente. E Jesus fazendo assim, ó. Vem, vem, a porta tá aberta. Vem, o caminho tá livre. Vem, aqui tem luz. Vem, aqui, olha, tem prosperidade. Aqui tem riqueza. Aqui tem paz. Aqui tem felicidade. Aqui tem amor. E você dentro do velocípede dando volta que nem um louco. Sabe? No mundo de Bob, vivendo seu Matrix.
Tem que escolher o que você quer. Ou você fica na ilusão dos demônios, ou você fica na realidade de Deus. Se eu fosse você, eu pegava a realidade de Deus. Na realidade de Deus, você vai ter realização mesmo. Você vai ter um sentido para viver. Você vai ter, sabe, concretização de projetos. Com o demônio, não. É só ilusão. É castelo em areia. Sabe quando bate o vento e o castelo desmorona? É aquilo ali. Com Deus não, é na rocha mesmo. Jesus é a rocha. Com Ele lá você vai construir o seu castelo. Você vai ter o seu muro fortificado. Jesus vai estar cuidando. Que vão, né? A sentinela vigia lá se Jesus não estiver lá. Então não adianta você colocar uma sentinela em qualquer situação da sua vida para vigiar os seus muros, os seus portões, se Jesus não for o centro da sua vida. Se Jesus não estiver ali, não adianta. Então são barreiras, sabe, que você está querendo colocar na sua vida, coisas que você quer agregar e falar, não, aqui, né, eu sou fortificado, aqui eu tenho segurança. É tudo ilusão. Você está no velocípede aí, no mundo de Bob. Tá vivendo o seu Matrix. E Deus falando pra você, todas as dificuldades que você tá vendo, sabe, de avançar, de fazer, de falar, de acontecer. Todos os obstáculos que você coloca te traz medo, né, te traz uma insegurança. E na verdade, não tem nada disso, é coisa da sua cabeça. Quando Jesus está na frente, irmãos, que obstáculo que tem que segure a gente? Eu falo pela minha vida. Que obstáculo que existe na minha vida se Jesus está na frente de tudo? Quantas vezes eu me deparei com situações que eu falei, meu Deus, como que eu vou sair disso daqui? Mas eu sei que o Senhor vai me dar a solução e Ele dá a solução. Em todas as áreas da minha vida. Então não existe obstáculo quando a gente está na realidade com Deus. O plano espiritual, ele existe, ele é real. Ele é real. E ele está regendo o mundo aí 24 horas por dia. O lado do bem e o lado do mal. O lado escuro, falta a presença de Deus. Então, como existe a ausência de Deus, tudo é escuridão. Porque Deus é luz. Do lado de Deus tudo é claro. É um livro aberto. Ele vai nos guiando, vai nos protegendo, nos desviando das dificuldades, dos corações inflamados, né, usados pelos demônios nessa terra. A gente está em guerra constante. Então Deus manda falar para você, obstáculos é você que está criando na sua mente, porque não existe. Comigo não existe. Ele está mandando falar para você. Não existe. E você precisa entender que está na hora de você despertar para a sua realidade. E começar a viver o seu objetivo aqui na Terra. Qual que é? Não é um mundo de fantasias, pode ter certeza disso. Não vai perder sua salvação por bobagem, não. E para de ficar criando obstáculos onde não existe, coisa da sua cabeça. São crenças que te limitam. E você precisa jogar isso no lixo. Precisa jogar isso no lixo. E para de viver de ilusão, de fantasia, de coisas fúteis. Porque tudo isso, sabe, vai ficar no passado. Irmãos, olha fotos de 50 anos atrás, 30 anos atrás, se faz sentido algum pra gente. Não faz. Aí se você vive, por exemplo, de fotos, não, preciso constatar fotos. Preciso registrar momentos. É um momento concreto de felicidade com Deus? É uma coisa. Aquilo ali tem um significado sentimental pra você? Aquilo tem uma importância? Aquilo faz sentido para sua história? Ah, eu vou deixar um legado no mundo. Fui um excelente marido, fui uma excelente esposa, fui um excelente filho, fui um excelente profissional na área que eu escolhi. Você tem que deixar um legado na Terra, legado para a humanidade. O que você está deixando para a humanidade? Coisa ruim ou futilidade? Porque daqui a pouco morre. O que você deixou na Terra? O que você deixou para as pessoas que estavam ao seu redor? Nada. Essas festas ficam obsoletas, essas coisas passam. Tem datas que se você não tiver com a pessoa que você ama, não faz sentido algum. São datas festivas que você viveu uma euforia do momento que não vai fazer significado algum para você lá na frente. A gente perder tempo com essas coisas é bobagem. O que Deus ensina pra gente na palavra? Valorize quem você ama. O que foi projetado para estar no seu cenário? Tem pessoas que é para você amar? Pessoas para você cuidar? É o projeto que eu tenho para você? Então vai viver esse amor que é o que você vai levar dessa terra. Qual é o exemplo que você vai deixar? De uma pessoa mal amada? De um relacionamento frustrado? De situações e convívios com pessoas que você briga o tempo inteiro? Irmãos, eu não quero ser lembrada desse jeito, não. Com sinceridade, não quero. Até porque a gente morre, daqui a pouco todo mundo esquece a gente. Mas já que
para talvez lembrar da gente um dia, que lembre da gente de uma forma boa. E a pessoa mais importante da sua vida é você. O que você está fazendo para você? Jogando a sua felicidade fora? Ou buscando a sua felicidade? Porque a sua felicidade está em Deus. Fora de Deus não existe felicidade alguma. Então você tem que buscar em Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Porque dentro do seu projeto eu tenho felicidade. Dentro do seu processo, eu sei que eu vou conseguir ser feliz nessa terra. Estando na sua presença já começa a minha felicidade. É assim que a gente vive. Então tem situações aí que tá criando um bloqueio para você que tá dentro da sua mente. É o medo que te trava diante de coisas que você vê, bloqueios, montanhas, muros, que não existe. Tá aqui dentro. E Deus querendo limpar, tirar as crenças limitantes. Então deixa Deus cortar tudo isso, sabe? Deixa Deus cortar. Irmãos, nós não podemos conviver nem com gente da família que não gosta da gente, porque isso traz prejuízo pra gente emocional. Nós temos que abrir mão. Ah, dela, mas é família, a gente tem que aguentar nada. Quem inventou essa balela pra você aí, tem que morder a língua. Nós não temos que suportar nada que nos faça mal e que nos escravize. Se você tem uma família tóxica, pessoas tóxicas que te fazem mal, por que você convive com essa pessoa se essa pessoa te trava? Aonde que Jesus ensina na palavra que nós temos que carregar coisas tóxicas conosco? Se gente da família, Deus não olha patente e manda a gente se afastar, o que dirá pessoas que não são nem da família? Que entrou de gaiato na sua história aí, que está te trazendo peso. E aí Deus quer livrar você, quer colocar você numa estrada larga, quer trazer você para a luz e você fica preso a crenças que te limitam. Por compromissos firmados por boca, sendo que a pessoa nem de coração, ela é fiel a você. Só você que está firme nesse compromisso. Eu não sei com quem que Deus está falando aqui, Ele está falando para você. Só você está firme nesse compromisso. A pessoa não tem compromisso nenhum com você. Compromisso começa dentro do coração da gente. Não da boca para fora. Com atitudes. Se a pessoa não tem compromisso com você, ela não é honesta com você, ela não te trata bem, ela não gosta de você, ela não te ama. Ela demonstra isso em atitudes. Você está se limitando a algo porque você quer. Aí a crença que te limita te bloqueia e você fica travado dentro de um cenário, dentro de um lugar, dentro de uma tribo, sabe? Convivendo com pessoas que não tem nada a ver com você. Você vai falar assim, Dela, isso não é bíblico. É bíblico e eu vou te provar já que é bíblico. Deus chega para Abraão e Sara e fala assim, ó, aparta da sua parentela. Pega os seus funcionários, a sua esposa, ele não era nem Abraão na época, ele era Abrão e Sarai. Chega para Abrão e fala assim, Abrão, aparta da tua parentela, pega a sua esposa e sai. Porque eu vou te levar para um lugar onde você vai prosperar, que era a terra de Canaã. Deus não olhou patente. Deus não olhou patente. E era tio, era parentela dele, tinha o mesmo sangue na veia. Ele pega e traz o sobrinho junto. Traz Ló junto. Ló fez da vida dele um inferno. Porque na hora que Deus começou a prosperá-lo, o menino ficou com, né, o sobrinho ficou com inveja. Ali começou uma rivalidade que começou a atrasar o processo de Abrão com Deus. Aí teve que dividir os bens na época, fazer com que Ló espirrasse da vida de Abrão para que Deus pudesse fazer na vida de Abraão, tornar ele Abraão e fazer dele o pai da fé e enriquecê-lo. Porque Deus tinha propósito com a vida dele. Então, se Deus não olha patente o mesmo sangue na veia, por que você acha que Deus vai olhar algumas pessoas ou alguém que entrou na sua vida que não tem parte sanguínea nenhuma com você, que você firmou um compromisso de palavra e a pessoa não te honra, que a pessoa não honra você em momento algum, ela não honra a palavra, ela não honra o que sente, ela não sente o que fala, e aí você cria uma crença limitante e você fica grudado em uma situação que não tem nada a ver com a sua história. E é Deus querendo falar para você, olha, arranca essa montanha. Eu vou tirar a montanha. Tira esse medo do seu coração, daí o primeiro passo.
E aí você fica grudado em uma situação que não vai fazer você progredir nunca. Nunca. Por quê? Por comodidade? Porque alguém tem bens materiais para te oferecer? E se Deus arrancar tudo que essas pessoas têm? E se Deus tirar o chão dessas pessoas e elas não tiverem nada para te oferecer, você vai continuar aí? Deus tá falando com alguém aqui, Deus tá sondando seu coração, hein? Cuidado com a mão de Deus, porque a mão de Deus pesa, hein? A mão de Deus pesa. Cuidado com as suas intenções e com seus interesses para você não colher frutos amargos depois, porque Jesus é justo. E se Deus arrancar tudo, como que faz? Será que vai continuar? Será que você vai querer continuar nessa estrada? Será que essas pessoas vão querer acompanhar você? Será que você vai querer acompanhar essas pessoas se Deus arrancar tudo que essas pessoas têm? Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, irmãos, porque elas têm consequências. E nós não podemos nos envolvermos com ninguém e ficarmos travados porque alguém tem algo de material para oferecer. Você vai ficar grudado em uma situação tóxica porque tem algo material para te oferecer, sendo que Deus tem um mundo para te dar? Aí você vai falar assim, mas na Bíblia fala que a gente não pode ganhar o mundo. Eu tô falando de Deus. Deus não fala que você vai comer do melhor dessa terra, você tá no mundo ainda, seu corpo tá aqui. Seu espírito está grudado no corpo, ainda você não morreu. Você vai precisar comer, você vai precisar ter um transporte, uma casa, você vai ter que precisar de dinheiro para pagar suas contas. E Deus faz a gente comer do melhor dessa terra, em todos os sentidos. E no âmbito sentimental também. Trazendo paz, amor, alegria, felicidade, realização. Então ele faz tudo isso. Então ele está colocando você para pensar nesse momento. Cuidado com as suas escolhas. Porque tem barreiras e obstáculos que estão desviando você do seu destino. E tem algumas situações, alguns irmãos, algumas irmãs aqui que você não larga. Porque tem coisas materiais que você entrou, porque você nunca teve essas coisas e as pessoas estão te oferecendo algo fútil. Que se Deus chegar e falar, olha, eu vou arrancar, eu quero ver se você vai continuar com essas pessoas, tendo contato com essas pessoas diante daquilo que Deus vai tirar. Porque Deus tira. É o lazer, é o status, é isso, é aquilo, é a churrascada de final de semana, é a viagem, é a casa de campo, é o apartamento na praia, não sei o quê. Vai nessa pra você ver. Vai nessa. Então, continue se corrompendo desse jeito, mas não reclame com Deus. Porque tem gente aqui que tá com medo de dar um passo com Deus por causa dessas coisas. Mas aí é o seu livre-arbítrio que entra. Então, continue com essas pessoas, com os bens materiais que elas têm. E deixa Deus pra lá. Deixa Deus em segundo plano. É uma escolha que você tem, é seu livre-arbítrio. Deus não vai invadir seu livre-arbítrio. Mas tem situações que tá dentro da sua mente. Você tá colocando tudo isso de uma forma externa. Aí Deus manda perguntar pra você, o que que vale tudo isso? O que que vale você ter o mundo inteiro e você não ter o amor de Deus na sua vida e não ter a sua salvação, você não ter paz, não ter felicidade e até saúde? Porque tem gente aqui que você tá dando tanto valor a essas coisas e você tá tão infeliz que você tá ficando doente. Você tá adoecendo todo santo dia. Você tá totalmente fora do contexto. Você saiu dos caminhos de Deus, dores. Você saiu do caminho de Deus, morte. Então continue correndo atrás dessas coisas. E Deus manda falar pra você, tudo que essas pessoas têm foi porque eu permiti ter. Mesmo que seja de uma forma ilícita, tem coisas aí que fizeram de uma forma ilícita. Deus só tá observando, uma hora Deus puxa a corda. Foi Deus que permitiu. Do mesmo jeito que Deus permitiu, Deus vai lá e arranca. E na hora que Deus arrancar, você vai se apoiar em quem? Em quem que você vai apoiar? Então toma muito cuidado, hein, irmãos. Toma muito cuidado. Uma coisa que eu sempre falo, até pelo meu testemunho, não abra mão da sua dignidade. Não abra mão da sua dignidade. Eu já tive situações de viver padrão de coisas que não eram minhas e não eram da minha família. Era da outra pessoa. E diante de tudo que eu vivia, sabe? Eu tinha umas crenças limitantes, eu achava que dentro de uma religiosidade eu tinha que aguentar certas coisas, até a hora que eu fui acordando para a vida e eu comecei a ver que a minha vida valia muito mais do que tudo aquilo, eu abri mão de tudo. Primeiro porque aquilo não me pertencia, segundo que eram bens da outra parte, em terceiro lugar que era tudo amaldiçoado.
Tinham várias coisas ilícitas por trás daquilo que Deus foi me mostrando nas brechas que eu abria para ele na época. E eu comecei a perceber que tinha muita coisa errada. Eu não quis fazer parte daquilo. Falei, não, eu não pertenço a isso, não vou me corromper. Eu não quero nada disso. E eu abri mão. Quando eu abri mão daquilo, teve perseguição? Teve. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. A paz interna que eu tinha, nada daquilo pagava. Então, quando eu abri mão daquilo tudo, a paz que eu tinha comigo mesma e a sensação de liberdade, não tinha preço que pagasse aquilo. Então, eu tô dando meu testemunho para você pensar, porque tem alguém aqui que precisa pensar sobre isso e repensar. E Deus manda falar para você, cuidado com as suas escolhas, para você não se arrepender depois. Porque as bênçãos de Deus, irmãos, são valiosíssimas. E a gente se iludir com as coisas dessa terra e com aquilo que não é nosso é muito complicado. Aquilo que não é nosso é maldição na vida da gente. E o demônio sabe. E o demônio vai fazendo você criar amor diante de algumas situações, de alguns bens materiais, de algumas coisas que você vive. E você vai colocando a sua energia naquilo, criando amor em cima daquilo. Quando você vê, você passou anos da sua história vivendo algo que não te levou a lugar algum. Se você tivesse ficado com Deus, você tinha crescido, prosperado, você estava livre, você estava em paz, tinha felicidade. Você tinha conquistado aquilo que era seu. Então não tem preço. Hoje eu olho o que eu deixei para trás, tem muita coisa que tá velha, degradou, não faz sentido. Porque as pessoas tentavam me comprar com aquilo ali, eu não vou segurar ela aqui com isso. E vai induzindo a gente, né? Você vai vivendo aquilo ali. Então eles vão colocando ilusões na sua cabeça. Quando eu comecei a enxergar que aquilo tudo era ilusão, e eu comecei a perceber que aquilo ali não era meu, falei, o que eu vou ficar gastando energia com coisa que não é minha? Sabe? Me desgastando com coisa que não é minha. Tem situações de alguns irmãos, algumas irmãs aqui, que você dá o sangue em coisa que não é sua. Você está colocando dinheiro seu, dinheiro que Deus colocou na sua mão para você gastar com aquilo que era dele. Você está gastando com coisa que não deveria. Gastando com uma família que não é sua, colocando, sabe, um dinheiro que Deus está colocando, prosperando você para favorecer essas pessoas que não tem nada a ver com a sua história. Toma cuidado com isso, irmãos. Uma hora a fonte seca. Uma hora a fonte seca. Nós nunca devemos gastar o dinheiro que Deus nos dá com coisas que não foram projetadas para estar no nosso cenário. Se você gastar errado esse dinheiro vai embora, nunca mais volta. E tem gente aqui que está falindo por causa disso. Você empregou o seu dinheiro abençoado por Deus em uma família amaldiçoada, em uma situação amaldiçoada que não era para você ter colocado esse dinheiro. Esse dinheiro era para você gastar com aquilo que era dele. O que você está fazendo com a sua vida financeira? Deus está perguntando para você agora, o que você está fazendo com o dinheiro que eu te dei? O que você fez com as portas que eu abri para você? Você está perdendo tudo e vai perder mais. Porque gastou com aquilo que não era para gastar. Gastou com aquilo que era profano, ao invés de gastar com aquilo que era abençoado por Deus. Empregou a energia do dinheiro, canalizou no lugar errado, vai falir. Eu vivo ensinando isso para os irmãos. Canalizou o dinheiro em um lugar que não tem como essa energia expandir, vai falir. Para quê? Para ostentar, para mostrar que tem, para fazer bonito. Agora vai pagar o preço disso. E a crença limitante está aqui, ó. As montanhas está tudo aqui. Você está achando que está tudo externo, o negócio está aqui dentro. E você continua agindo, continua fazendo. Aonde você vai parar com isso? Deus está perguntando para você. Aonde você vai parar com isso? Irmãos, tenha sabedoria com as coisas de Deus. Não dá para brincar com a espiritualidade. É coisa séria. A Bíblia é para ser estudada, meditada. Eu tô aqui pregando o evangelho. Eu não prego religiosidade, irmãos. Religiosidade é coisa, sabe, é superfície. É estereótipo, é roupa, é aparência. O evangelho que eu prego é profundo. A minha missão é essa, é trazer libertação para você, fazer você pensar. Então Deus está falando para você, as montanhas, o medo que você tem está dentro da sua mente. Você está fazendo tudo errado. Está perdendo coisas aí porque você não teve sabedoria.
Agora, todas as vezes que Deus dá dinheiro pra gente, que Deus nos prospera, você canalizou energia, gastou com coisa errada, você vai pagar o preço. Você vai ficar sem, vai perder tudo, Deus tira tudo. Ele arranca tudo, gastou errado, arranca tudo. O que Deus te deu era para você gastar com aquilo que era dele. Com aquilo que era abençoado. Você pegou o dinheiro que Deus te deu, as portas que Deus abriu. Que você não estava acostumado com isso. Tem gente aqui que você não estava acostumado com isso. Você estava vivendo uma escassez, você estava caminhando muito devagar. Deus chegou, Deus tirou os demônios que te atrapalhavam. Eu não sei se era uma pessoa, se eram pessoas. Deus foi limpando o terreno para você prosperar. Deus começou a escancarar as portas para você. Você começou a crescer, você começou a obter, você começou a comprar. Adquirir bem, né? Aí você vai lá, pega todo o dinheiro que Deus te deu, dinheiro abençoado, portas que Deus estava abrindo e gasta com aquilo que é profano, entrega tudo na mão dos demônios. Adeptos de Satanás, a família montada, né? A família busca-pé. Injetou tudo lá. Colocou na vida de uma pessoa que não ama você, uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que entrou na sua vida aí porque o demônio que trouxe, te amarrou em uma situação, fez amarração, fez macumba, fez sei lá praga que fez, e você injetou toda a grana sua que Deus te deu em coisa amaldiçoada. Eu não sei nem com quem que Deus está falando, que eu não ia nem entrar nisso. Eu fui pregando aqui, Deus foi me usando para tirar sua dúvida. Você está questionando com Deus, Senhor, por que minha vida financeira não anda? Por que as coisas não fluem? Por que eu estou perdendo tudo que eu trabalhei tanto para conquistar? Deus está te entregando a resposta agora. Canalizou errado, já era. Canalizou errado, já era. Podem me chamar de fanática? Chamem o que quiserem. Pode me intitular do que quiserem. Eu não abro mão da minha vida com Deus por nada nesse mundo. Por nada. Absolutamente por nada. Justamente por essa situação aí que você está vivendo. Porque você trabalha, você conquista, Deus vai lá, abre porta, Deus vem, prospera, entrega a bênção na mão da gente. Se você não tiver sabedoria, se você não ouvir a voz de Deus, se você não buscar nele, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Aonde que eu vou canalizar esse dinheiro? O que eu vou fazer? E você vai lá e entrega nas mãos de pessoas erradas, se envolve com a pessoa errada, entra numa família errada, dá nisso aí, ó. Jesus vem e cobra, irmãos. Deus não dá asa à cobra. Quem dá asa à cobra é Satanás. Ah, ele dá. E dá pra pessoa se complicar depois, né? Porque a cobra pode até sair voando, mas uma hora ela se enrosca. Porque o demônio dá com uma mão, ele tira com a outra. E aquilo que Deus nos dá, ele dá condição de sustentar. Então tenha sabedoria. O que está acontecendo com você é exatamente isso. Tem montanhas, dificuldades, tem medo que você precisa quebrar. Crentes que, sabe, a sua mente está com crença limitante. E você fica aí dentro dessas crenças limitantes fazendo um monte de coisa errada. E tem algumas situações aqui que você tem questionado com Deus, Senhor, eu não consigo prosperar, eu tô com medo do meu futuro, tô passando uma situação difícil, degradante, por quê? Você tá perdendo tudo que Deus te deu, porque Deus fechou a porta e vai fechar mais ainda. Porque você depositou todo o dinheiro que Deus te deu, canalizou em coisas que não era para você ter feito. Você entregou seu dinheiro abençoado na mão de quem era profano, ao invés de você investir naquilo que é bênção. Tem que ter sabedoria, irmãos. Nós não podemos fazer nada sem orientação de Deus. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente tem que ter o direcionamento dele. É assim que a gente caminha nessa terra. E assim nós temos vitória. Você pode olhar que grandes homens e mulheres de Deus, os verdadeiros, os que servem a Deus mesmo, prosperam nessa terra. Crescem sobremaneira. Nós temos uma passagem bíblica que é a passagem de Jó. Deus permitiu que arrancasse tudo, mas Deus foi lá e entregou tudo em dobro nas mãos de Jó. Jó teve sabedoria. Jó não gastava o dinheiro dele assim de qualquer jeito, não entregava na mão de qualquer um. Ele buscava em Deus o direcionamento. A responsabilidade dos dízimos dos filhos ficava na mão dele. Ele tinha tanto medo de desagradar o coração de Deus e dos filhos não serem responsáveis, que ele ia lá e doava os 10% dos filhos para Deus. Nisso ele errou, porque os filhos tinham que ter responsabilidade, cada um tem a sua vida com o Senhor. Mas ele fazia, porque ele tinha um amor muito grande e temor a Deus que era respeito. Então, tem hora que Deus entrega coisas nas nossas mãos, a gente tem que ter sabedoria. Então Deus manda falar para você, eu tenho condições de restituir sua vida? Tenho.
Eu tenho condições de colocar você nos meus caminhos, nos meus trilhos? Tenho, a partir do momento que você resolver querer isso. E quando você optar em viver com Deus, tenha sabedoria. Não pegue as portas que Deus te dá, as bênçãos, o dinheiro que Deus vai te entregar e sai gastando com qualquer um, porque o caminho não é esse. Nós não podemos abençoar qualquer pessoa. Tem gente que está na prova, Deus não deixa a gente abençoar. Tem pessoas que Deus, por exemplo, ele vem com algum processo na nossa história e a gente fala assim, não, eu vou abençoar aquela pessoa. Ele não deixa. Ele sabe quem ele vai abençoar. Ele sabe quem necessita. Ele é o dono, gente. Ele é o criador. Nós somos a criação. Vamos ser humildes. Vamos querer dar um de Deus na terra. Ah, dela, mas a fome tá aí. A gente tem que... Se vier alguém pedir um prato de comida, você dá. Se alguém, né? Quantas vezes eu tô em algum lugar, alguém vem e me pede comida, eu vou e dou. Eu nem meço, sabe? Não faço distinção de ninguém. Ajudo. Mas tem determinadas situações, irmãos, que tem que ter orientação do Senhor. Teve vezes de vir gente na minha porta me pedir coisas. Eu desfiz de algumas coisas e quando eu fui doar, era uma prateleira de uma loja que eu tinha. Eu fui doar para uma pessoa e Deus falou, não quero que você dê. E essa pessoa fazia coisas horrorosas com crianças, sabe? Os irmãos já entenderam aqui. E eu não sabia. Eu fui saber depois. Depois vocês falam que Deus não faz justiça. Deus tem o jeito dele de trabalhar. Deus tem o jeito dele de fazer justiça. A gente não sabe como que ele vai trabalhar. Ele pega no fígado da pessoa. Deus trabalha de dentro para fora, no emocional, no psicológico. Deus coloca doença. Se ele quiser, ele cura. Se ele não quiser, ele mata. Então, a gente discutir a justiça de Deus é muito complicado. Ele faz. Então, a gente precisa sempre do direcionamento de Deus. E teve gente aqui que está perdendo coisas e você vai continuar perdendo se você continuar agindo desse jeito. Porque você colocou o dinheiro, as portas que Deus abriu, canalizou em um território que não é santo. Em um território profano. E Deus manda dizer para você, eu vou tirar a capa dessa gente. Vou tirar as máscaras, eu vou mostrar para você o que está oculto, para ver aonde você enfiou o seu dinheiro. Para você entender aonde você colocou o seu dinheiro. O dinheiro que eu te dei, das portas que eu abri, das oportunidades que eu te dei, do crescimento que eu fiz você ter. Porque se você teve, foi porque eu te dei. Deus está mandando falar para você. E o que essas pessoas têm foi porque eu permiti. Mas do mesmo jeito que eu permiti, eu arranco. Você vai descobrir coisas por esses dias a respeito dessa família onde você colocou o seu dinheiro, que você vai ficar de queixo caído. Tem algo que vai estourar por esses dias aí que você não vai nem acreditar. Não faça mais isso. Não faça. O que eu já vi de gente ao longo do tempo vir atrás de mim, ai dela, Deus me abençoou, Deus fez isso, Deus... Porque a pessoa pegou o dinheiro que Deus estava dando abençoado, portas abertas, e injetou em situações que não deveria ter colocado. Abençoou pessoas que têm um coração voltado para os demônios e Deus não se agradou disso. Deus não está aqui para favorecer o inferno não, irmãos. Deus está aqui para fazer justiça. Deus está aqui para favorecer aqueles que amam Ele, incondicionalmente. Então tenha sabedoria. Deus tem capacidade de restituir? Tem. Mas você tem que ter sabedoria. Tá? Toma posse dessa palavra e aprenda. E queira o caminho de Deus. Deus vai tirar as crenças limitantes, vai abrir o caminho para você passar e você vai confiar nele. Toma posse dessa palavra e desse ensinamento. E não erre mais, tá? Toma muito cuidado. O que Deus nos dá é santo. E busque nele o direcionamento. Como que você tem que gastar, o que você tem que fazer para você não errar mais. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.